Bom dia, sétimo ano. Então, bora lá para nossa aula de arte de hoje, que é uma aula de revisão. Vamos falar sobre o teatro. O teatro no período do Renascimento, que é entre o século XIV e o século XV, que foi, na verdade, um teatro diversificado, tanto em relação como tema na questão, né? Vale ressaltar, né, os ciclos do Oronte espanhol, como o dramaturgo Pedro Calderón de la Barca, datado de 1600 a 1681, e do teatro elisabetano, com William Shakespeare. Agora a gente vai falar de nada mais nada menos do que a comédia dell'arte. Mas o que seria isso, na verdade? Lá precisamente, no século XVI, nasce na Itália a vertente mais duradoura do teatro renascentista, a comédia dell'arte. Essa é a forma teatral considerada até hoje uma das referências da questão da comédia em relação à composição de, da, do riso, da questão do teatro mesmo, e vale ressaltar o do improviso, a questão do improviso. Dentro da comédia dell'arte, temos, na verdade, personagens que são essenciais, que não podem faltar. Né? Tem Arlequim, Brighella, Capitão, Colombina, Doutor, Enamorado, Pantaleão, Polichinelo. Né? Existem esses personagens dentro da comédia dell'arte. Mas o que a comédia dell'arte ela foi tão inovadora? Porque ela tinha esses personagens fixos, e além de ter esses personagens fixos, pode-se falar que o repertório dela era um repertório fixo. Além de ter esse repertório fixo, né, tinha a questão de improvisação. Os atores eles improvisavam. Saindo da comédia dell'arte, vamos para o balé da corte. Durante a Idade Média, as manifestações artísticas elas não tinham caráter cristão, e elas foram proibidas pela Igreja Católica. Assim, há poucos registros sobre a dança nesse período, com exceção entre séculos posteriores da Europa. Na Baixa Idade Média, ocorreu uma separação entre a dança popular e a dança erudita. Na dança popular não havia regras para a movimentação, ao contrário da dança erudita, que já seguia uma métrica rigorosa e destacava as belezas e formas. Essas duas características diferentes foram mantidas nos séculos posteriores. A partir do século XV, uns tempos lentos e mais rápidos, dançando de maneira alternada, configuravam formas obrigatórias da dança da corte. Vou trazer para vocês Momo. Momo, na verdade, nada mais é do que um gênero de dança que surgiu, né, em um século posterior como Carola. Mas nessa Momo existia a questão de máscara. Vale ressaltar, né, como exemplo, os bailes de máscaras, né, tido em Veneza, que era muito comum durante esse período, mas precisamente na Itália. Nesse período, houve a pandemia, né, da peste negra, mais precisamente também conhecida como peste bubônica. Vale ressaltar que foi nesse período também que houve uma questão de ares apocalípticos que, sendo assim, muitos ficaram com medo da dança própria dita, da arte, né, das pinturas com expressão e volume que estavam sendo, na verdade, experimentados naquele momento. Saindo daqui, vamos para o corpo na arte. Desde os tempos remotos, o corpo humano é representado artisticamente em diversas ações. Isso pode ser percebido, por exemplo, nos registros encontrados em inscrições rupestres, esculturas, objetos. Muitos são os pontos envolvidos para se formular, né, uma questão de pergunta ou uma questão de evolução, de uma evolução própria da dança. Saindo daqui, eu vou para falar para vocês a representação figurativa do corpo em si. Há várias formas da pré-história, né, de se falar ou se representar o corpo, como a da deusa Vênus, deusa do amor, da fertilidade. Quando se representavam a deusa Vênus, não estava querendo representar a questão da fertilidade em si feminina, mas sim a questão da fertilidade de
para futuras colheitas serem boas, as plantações crescerem e tudo mais. Pode-se também falar do Egito. A arte pictórica ela era feita para ser apreciada não pelos vivos, mas sim pelos mortos. Uma vez que na antiguidade, né, os egípcios acreditavam em uma vida após a morte e todos os seus pertences, inclusive obras de arte, eram enterrados com eles, principalmente quem tinha mais dinheiro ou quem era, né, dava sorte de ser faraó. Diferentemente dos hebreus, que com sua crença religiosa, né, não foi desenvolvido esse campo artístico, mas embora haja registros disso. Vale ressaltar que no judaísmo, né, do era proibida a dança, gente. Sim, era proibido, porque o corpo, na verdade, ele era sagrado, ele era a morada do sagrado. Na Idade Média, como já vimos anteriormente em outras unidades, o corpo, sobretudo, era a figura sagrada. Ele era retratado de maneira estilizada e constantemente vinculada, né, a contextos religiosos, nos rígidos padrões da Igreja Católica, que se procurava ao máximo separar as instâncias materiais das instâncias comuns. Existe também uma figuração, vários artistas pintaram o corpo humano. Vale ressaltar o Leonardo da Vinci, quando ele pinta um homem vituviano, né, aonde é um homem com mais de uma perna, né, pernas, mais de um braço, né, essa representação do corpo humano, que, por sinal, provavelmente no período, deve ter causado, né, o maior alvoroço. O corpo humano, gente, ele também pode ser instrumento de denúncia. Existe uma companhia, a Companhia Carne Agonizante, é uma companhia de dança contemporânea dirigida pelo então coreógrafo Sandro Borelli, aonde, né, usa-se o corpo como denúncia. Existe uma apresentação a qual a pessoa, o artista fica deitado e a pessoa fica sobre o artista em partes, principalmente na parte dos lábios da boca da pessoa, que provavelmente deve ser incômodo, né? Ressaltando que muitas das vezes somos calados, não temos o direito de nos pronunciar em alguns momentos. A arte ela também pode ter uma questão de risco iminente. Voltando assim, a gente fala da questão de Marina Abramovic. Marina Abramovic, ela é uma artista, né, que nos anos 80 ela se torna famosa por suas apresentações, a qual geralmente atrai uma questão de risco para a vida dela. Saindo daí, o corpo também pode ser usado, né, para inovar, como fez o coreógrafo estadunidense Max Kuhn, inovando o mundo da dança, né, usando pela primeira vez em 1999, né, em sua coreografia Biped, ele usou, né, softwares e eletrodos para projetar em duas telas, né, o que os bailarinos estavam fazendo. A Sweet Stick é uma interação, um estilo de dança contemporânea por meio a qual a peça ela pode ser coreografada ou então no improviso. Ela geralmente é feita em um local propício para aquilo, né? Um contexto, tudo mais, tudo direitinho, tudo certinho, tá bom? Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Tchau, tchau, forte abraço.